Quero deixar um abraço para o nosso patrocinador master, Varejão do Piso. Tudo o que você precisar para construção, você pode contar com a Varejão do Piso, presente em 10 lojas no DF e em torno. Uma empresa especializada na parte de acabamento, né, Léo? Exatamente, especialista em porcelanato e Porcelanato, conhecida como Shopping do Porcelanato. Está presente em Sobradinho, Santa Maria, Planaltina, diversas outras cidades. Então, Dionísio, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória como engenheiro civil aqui em Brasília, nascido em Brasília, e a importância da UNB na sua formação como engenheiro civil. Então, eu nasci aqui em Brasília, formei na UNB em 86, no primeiro semestre de 86, na verdade, no segundo semestre de 85. A formatura é no início do ano. E a importância foi muito grande. A Universidade de Brasília tem um dos melhores cursos de engenharia civil no Brasil ainda, ranqueado como um dos 10 melhores. E na época era a única universidade, a única faculdade de engenharia que tinha aqui em Brasília era da UNB, né? Então é fundamental a importância de você ter uma base de qualidade para poder exercer com competência e responsabilidade sua profissão. Foi o que eu consegui lá. Não, bacana, bacana. E assim, Dionísio, quais são os principais desafios enfrentados pelo setor de construção civil em Brasília, que você vê hoje? Os principais desafios que o setor de construção enfrenta aí no mercado? Não, os desafios são os normais de qualquer cidade, qualquer país que esteja crescendo, que precise de infraestrutura. Você vê que a Brasília tem muitos problemas já, que pese ser uma cidade nova, você tem grandes problemas de infraestrutura, muitos assentamentos que precisam ser urbanizados, a questão da mobilidade urbana, a gente já convive com congestionamentos muito grandes e você precisa de transporte público, você precisa dar vazão ao transporte público, então isso é uma questão. Outra questão, moradia também, né? Moradia principalmente para as classes menos privilegiadas, moradia legal, né? Você tem um problema sério de invasão de terras, ocupação ilegal da terra no Brasília, então a construção civil tem que ajudar nisso aí. Não, bacana, Bacana. E já pegando um link a respeito disso que você falou, Dionísio, você formou em 85, né? De lá para cá, esses problemas se mantêm? Ou da época que você formou já tem alguma coisa que você consiga destacar que melhorou em termos de tecnologia, em termos de inovação? O que você acha em relação à engenharia civil, né? A sua área de formação? Em 86, quando você formou, a questão de projeto, de execução até dessas questões voltadas aí a saneamento básico, a infraestrutura urbana, você acha que teve uma melhoria ou a gente ainda está caminhando a passos lentos para isso? Não, obviamente você evolui em todos os sentidos. Bom, a questão de tecnologia evoluiu, não há sombra de dúvidas que evoluiu. A qualidade das obras, principalmente no ramo imobiliário, evoluiu bastante. O sistema dos processos construtivos, a produtividade é maior, o que se oferece para o cliente é melhor, tudo isso, né? E no que diz respeito à infraestrutura urbana, em que pese você ainda construir como se construía tempos atrás, mas você tem evolução também nas técnicas e, querendo ou não, tudo aquilo que é licitado é completado, né? É executado, isso é muito bom. Mas a coisa, então, você não pode falar em estagnação, não, você tem que falar que teve uma evolução, que pese que ainda a cidade cresceu bem mais, né? Do que a gente consegue servir aos moradores no que tange a questão de moradia, infraestrutura e tudo. A gente fica para trás, os governos ficam para trás. Mas quando querem, tem boa engenharia à disposição.
E nesse sentido de evolução, você acha que as entidades, a exemplo da CEBIC, entre outras, elas têm uma influência, nessa questão da evolução? Elas buscam algumas práticas para auxiliar nessa evolução? Não, claro que sim. Sempre que você tem entidades conscientes que trabalham eticamente em favor do seu associado, procura atender com razoabilidade todos os clamores do setor que eles representam, é natural que esse setor tenha poder de ação melhor frente a governo, frente aos organismos que coordenam, né? Os organismos públicos que coordenam esse movimento. Então, assim, quanto mais estruturada a entidade, mais bem representado é o setor. E isso acontece com o setor da construção civil, particularmente aqui em Brasília. Bacana, Bacana. bacana. E assim, sobre a Itebra, é uma dúvida que eu tenho. Vocês são focados em construção? Vocês constroem imóveis de alto padrão também, ou vocês são focados mais em construção de projetos grandes, projetos de licitações? Queria que você falasse um pouquinho sobre a Itebra para a gente. Não, nossa empresa é uma empresa de 50 anos, né? Que está desde 73, começou na área de instalações e aos poucos foi fazendo obra pública também, e tem algumas coisas que incorporou aqui em Brasília e em outros lugares, né? No entorno de Brasília. Hoje, onde a gente trabalha mais é em Águas Lindas, onde a gente tem empreendimentos lá, tem terreno lá, então a gente comercializa, tem o shopping, a gente tem lá o shopping com um parceiro, a Terral de Goiânia, e a gente é um shopping muito bom. E a gente, inclusive, fica muito feliz de ajudar aquela cidade, né? Que é uma cidade que precisa, o morador de lá, notadamente de mais pessoas de menor poder de renda, precisam de boas condições. E isso a gente tem procurado fazer. Mas é isso, a gente, então, a partir de determinado momento, a gente mexeu com incorporação imobiliária. E é isso que a gente faz quando faz. Bacana. E em termos de execução, Dionísio, eu também executo obras e muitas vezes a gente se depara com situações, por exemplo, de um mestre de obras que é antigo e ele faz de um jeito errado há 20 anos e ele acha que aquele jeito é o jeito correto de se fazer. É, Pegando esse link, a minha pergunta para ti é qual que você acha a importância das normas de desempenho, seja de construção, ou seja, de materiais, para o ramo da engenharia, né? Para o nosso ramo da engenharia, para a construção, para ter realmente um tempo de vida útil de acordo com o projeto. O que você acha nesse sentido? Toda norma técnica, qualquer obra para ficar bem construída tem que ser feita dentro de norma técnica. Norma técnica, de fato, não é um hábito tão comum, notadamente em construções menores, essas construções residenciais, que é o grosso, né? As pessoas constroem mais ou menos da forma que aprendeu. E, nesse sentido, é até bom que você utilize de sistemas tradicionais, que esses sistemas tradicionais já são de bom domínio público, né? Então, bem ou mal, a pessoa aprendeu do jeito certo a fazer. Tudo bem que há falhas, há erros e tudo, mas é um sistema até milenar, então, assim, os problemas que dá normalmente são problemas que prejudicam a habitabilidade e tudo, mas não comprometem nem tanto a segurança, né? A estrutura de concreto armado, por mais mal executada que seja, aço e concreto são dois materiais que, utilizados de forma menos sem tanto conhecimento, dá para você, com algum rudimento, bem utilizar, né? Mas, de fato, essa questão de capacitação de mão de obra, de desconhecimento de norma, de baixo conhecimento técnico agregado de forma geral, prejudica muito a evolução
dos canteiros, né, de obra, muito. Então você vê, e principalmente afeta mais aquelas pessoas que têm o dinheiro contado para investir na sua casa ou na reforma da casa, né? Então gasta muito do que tem, se não tudo, e gasta mal. Isso é verdade. E assim, já pegando um link, né, para complementar essa questão, tem um projeto, né, que fazia parte lá da sua gestão no Sinduscom, que é o projeto Indicadores de Concreto. Esse projeto foi pensando justamente nisso, em dar uma veracidade melhor para quem constrói, principalmente, né, as incorporadoras, as construtoras maiores de Brasília que consomem um volume maior de concreto. Qual que foi o intuito, né? O que que te motivou a incentivar aí esse projeto do Indicadores do Concreto? Na época a gente vivia uma crise dura de logística, muita gente, não lembro mais qual era a época, não. Foi 2013, alguma coisa assim. Aham. E a gente vivia um problema grave com a qualidade do produto, o pessoal reclamava que o concreto não estava bom, que atrasava muito, então tinha muito problema. Então, a gente tomou uma série de ações e uma delas foi criar esse projeto, em que alguns indicadores eram medidos mensalmente nos canteiros que o projeto abarcava, né? Isso foi muito bom, tem sido muito bom, não sei nem como é que está hoje agora lá, mas assim, é um projeto de mais de 10 anos em que você tem alguns indicadores de qualidade, alguns indicadores de logística muito importante no que tange a questão do fornecimento e a execução do concreto usinado na obra, né? É fundamental, porque é o processo construtivo, é o elemento da obra mais importante, né? Isso é verdade. Até Concreto pelo armado. volume que se tem, né? Como se falou, é uma técnica que tem muitos e muitos anos e até hoje não ficou em desuso, porque foi bem citado também por ti, mesmo com certos erros executivos e tudo mais, a junção aço e concreto ainda é um elemento que traz tranquilidade para a questão de estrutura, né? Mais uma perguntinha aí, Pedro? Notadamente no Brasil. Eu queria Exato. falar mais um pouquinho sobre o Shopping de Águas Claras, De Águas Águas Lindas. de Águas Lindas, perdão. Qual a importância que você vê, assim, depois que vocês desenvolveram esse projeto ali, para o desenvolvimento das cidades ali próximas? Ajudou muito nessa questão? Acredito que sim, né? Eu queria ver o seu ponto de vista sobre isso. Não, é muito importante, porque a cidade de Águas Lindas é uma cidade grande, 250 mil pessoas, e eles precisavam de um centro de compra, de maior qualidade, um local bonito, um lugar de fato interessante para você visitar com a sua família no final de semana, né? Como você sabe, shopping não é só a questão da compra, você tem uma ambientação, você tem um cuidado em quem esteja lá sinta-se bem, né? Então, nesse sentido, a gente foi muito feliz, é um empreendimento de 20 mil metros de Foi área. lançado quando ali? Nosso shopping foi em 2012, 2012. vai fazer 12 12 anos esse ano. Foi lançado em 2012. Pouco antes da Copa no Brasil, né? 2012 e tem atendido bem, a gente tem marcas de destaque nacional, então tem lojas amplas, é muito bonito. Fora isso, tem um espaço bom para ampliação, um espaço onde a gente... A geração de emprego. geração de emprego é muito grande. A gente tem um fluxo lá mensal de umas 200 mil pessoas, é um bom fluxo. E crescendo, graças a Deus, chegando lojas novas, boas lojas de compra, de alimentação, academia. Então, enfim, a cidade merecia e merece, o habitante de lá merece ter uma opção interessante de lazer, de compra, E atende tem outras cinema. cidades próximas Sim, ali também, ali né? atende próximo, até Braslândia. Ceilândia. Ceilândia Será eu não que pega? sei, não sei. Não, nem tanto, mas porque Ceilândia tem boas opções lá, né? Tem Aham. o Itaguatinga já tem o fica até mais perto, JK, né? tem toda essa questão. Mas Braslândia eu sei que vai para lá, e aquelas cidades, como teve uma conurbação muito grande lá, né? Então cidades bem mais afastadas utilizam do shopping. Isso é muito bom. Muito bacana. Eu digo, Dionísio, que virou outlet ali, viu? Porque quem vai para Perinópolis
vai passar por lá. Verdade. Estratégico. Para quem está Quando meio E é da- uma coisa até que a gente tem que aproveitar melhor esse fato, né? De ser um ponto de apoio para quem vai para Pirenópolis. Naturalmente, porque hoje muita gente vai, né? Esse foi um grande empreendimento, É. né? Tem gente que não conhece ainda aquele shopping, você acredita? Muita gente. É Muita questão gente. e é questão de enxergar à frente mesmo, né? Porque, assim, Visionário. tem pessoas que costumam pensar que, como o Johnny citou, né? O shopping de Águas Lindas, o intuito era dar uma qualidade de vida para o pessoal que, na maior parte lá da região, é o pessoal ali de média para baixa E renda, estamos né? falando de 250 mil habitantes, Exato. né? E aí as pessoas têm uma ideia distorcida de que esse povo não consome coisa boa, um não pouco é? isso, né? E preconceito Exato, também, né? tem um certo Acho que não vai preconceito vingar e o acha que negócio não vai ali. vingar, exatamente. Quando na É. verdade é o E quem contrário, abraçou né? essa ideia, assim, foi quem participou de todo A esse gente já empreendimento? tinha interesse que a gente tem lá um loteamento, né? O Jardim Brasília, que é o principal centro, é o centro de Águas Lindas, é o Jardim Brasília, né? Onde estão todos os bancos, as principais lojas de móveis, as grandes lojas, estão tudo lá na avenida principal lá. Mas a gente achava que podia fazer alguma coisa a mais, né? Então, assim, podia fazer isso mesmo, uma galeria de compras. E aí a ideia caminhou para um shopping. Eu tenho um colega que formou comigo, né? Que é o Marcelo Oliveira, que ele e o irmão são donos da Terral, empresa de Goiânia, que trabalha com shopping também. Levei ele lá. O lugar onde a gente queria que fosse feito não era um lugar que servia, porque não era tão grande. E a gente buscou uma área mais abaixo, também na beira da estrada, e que a gente não era proprietário. Então a gente foi comprando áreas ali. Aham. Quando a gente teve a quantidade que a gente julgou que era o ideal, aí a gente construiu. Entendi. Nossa, E assim, muito bacana. voltando um pouco, né, do início aí das suas origens. Quando você se formou em engenharia civil, você já pensava em focar a sua carreira no ramo da incorporação, de ter uma Não, construtora? foi Particularmente não acontecendo. foi. Eu Planejado. nem tinha nenhuma ambição assim, em termos assim, o que eu queria me formar e tal. E eu até gostava mais da área de humanas. Certo. Mas aí, como meu pai tinha empresa e ele me sugeriu que às vezes ficar nessa área era bom. Aham. E aí eu optei. Foi uma boa escolha, não reclamo não. Engenharia é bem interessante e tal. E quem entra nesse mercado imobiliário acaba se apaixonando. Né? Aham. Muitas vezes nem tem um plano, nem se planeja ali entrar no mercado, mas quando entra acaba se apaixonando e não abandona mais. Exato. Comigo está sendo assim. Que bom. Mas Brasília dá condição, né? É a terceira maior cidade do Brasil, então não estamos falando de uma cidade qualquer. E Exato. até da movimentação dentro do mercado imobiliário financeiro mesmo, sempre está ali entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então sempre alternando ali as primeiras posições. Existe um planejamento aí, Dionísio, para mais algum shopping, mais algum outro empreendimento Não, a grande? gente agora está fazendo na empresa lá, meu pai ainda está à frente, mas a gente está começando agora a fazer o movimento de passagem, né? Tem Aham. eu e tem meu irmão. E aí vamos ver o que vamos fazer, né? O que eu te falei, o mercado da gente, como o colega falou, o Pedro falou, de fato tem muita opção, tem muita coisa para fazer. Vamos ver o que faz, né? Hoje não tem aquela facilidade, aquela tranquilidade que se tinha tempos atrás. Então você tem que saber direito onde investir, como investir, né? Para que realmente você tenha condição de fazer bem feito, que é a primeira regra, né? Não adianta você fazer algo mal feito, um prédio mal feito, meramente para uma obra porca e tudo e tal. Fazer algo bem feito, que deixe quem executou, inclusive os trabalhadores, assim, satisfeitos, realizados, e que você possa oferecer algo
algo bom para a sociedade que consome, né? Então, a gente, graças a Deus, tem condição de pensar isso com calma, né? Isso é bom. Deu para ver que veio com um propósito, né? É, Todos esses sim. empreendimentos vêm com um propósito de Sim, ajudar a comunidade, sim, né? sim, Que é o é o mais principal. bonito, É o mais bonito, importante, né? principal. O shopping, quando é um shopping, dá essa condição, porque você permanece dono, você pode construir teu prédio e entregar, né? Um bom prédio e tal, mas aí ele passa a ser de quem está morando, né? Exato. Uhum. Eles vão fazer dele o que quiser. Mas o shopping não, você continua dono. E você continuando dono, você vai moldando ele Exato. às necessidades, Muito né? bacana. Adequando, Mas né? dentro da sua ideia, Dentro né? do seu propósito ali, E se né? você tem uma ideia interessante, se você tem uma preocupação com a sociedade, então é melhor. Não é meramente fazer por fazer, dizer que tem, né? E é Bacana. isso lá especificamente a gente vê isso. Ele é muito bem cuidado. Não sei se vocês conhecem, mas ele é muito bem cuidado. Ele é muito bem cuidado e está expandindo. Bem feito. É, Dá para ver lá. Uma pergunta que eu já vinha pensando em fazer a respeito até do shopping, Dionísio, eu costumo dizer para os nossos clientes, quando vai construir, seja uma casa pequena ou qualquer empreendimento, que a análise de viabilidade para aquele empreendimento é o mais importante para saber se ele vai ter sucesso ou não, né? Óbvio que a gente utiliza os números ao nosso favor, de maneira que quanto maior a probabilidade de dar certo, maior o nosso empenho para poder executar. No caso do shopping de Águas Lindas, quanto tempo demorou essa análise de viabilidade, como você falou? Primeiro, o terreno não servia porque era pequeno. Aí depois comprou um outro terreno, foram agregando outros terrenos. Mais ou menos quanto tempo que durou essa Não, análise? a gente gastou uns 3 anos comprando os terrenos, e aí a ideia do sócio era esperar mais um ano para a gente começar a construir. Mas tinha notícia lá de que um grupo de empresários estava pensando em construir lá, sabe? Então a gente teve que fazer até rápido. Aí já tinha uma ideia de projeto, aí o projeto foi maturado rapidamente. Foi rapidamente e a obra também foi muito rápido. A gente terminou o shopping em 1 ano e meio. Caramba! Tudo de projeto, a execução foi 2 anos e pouco. A gente Bacana. precisava fazer rápido. E foi o projeto do Shopping Especial foi muito feliz, porque ele é bem ventilado, você vê, não tem ar-condicionado, e você pode estar lá a qualquer hora do dia e você está bem. Isso é Caramba. importante, né? Isso é a viabilidade do projeto também, né? Porque a gente faz uma A análise. gente só tem ar-condicionado na praça lá de alimentação. A localização dele lá é aonde mesmo, Diniz? Uma dúvida minha. É na BR 070, 070. né? As margens, assim, Por isso que todo mundo que Você passa indo- ali indo para Tá virando Pirinópolis, outlet é o que, o que ele falou. É o Gerivá, é o Gerivá de quem vai para Pirinópolis. Pega Santo Antônio Descoberto, pessoal. Pega ali. E Localzinho. aí também já abrindo outro parênteses, Dionísio, nesses casos, né, de incorporação, você comentou que vocês têm um loteamento também lá em Águas Lindas, esse loteamento é residencial, né? O Jardim Brasília não, é comercial. Não, comercial? E residencial. Ah, começar bacana. também. Mas e no caso dos empreendimentos, eu gostaria de ouvir a sua opinião no que diz respeito à incorporação com investidores. Não sei se foi o caso. A construção do shopping, vocês utilizaram apenas capital próprio? Teve dinheiro de investidor, de banco? Não, só nosso, e a gente pegou um empréstimo, mas nós e o Bacana, sócio. Que Ah, bacana. A entendi. gente pegou um empréstimo e cuidou. Mas muitas empresas trabalham hoje com essa questão de investidores, né? Exato. Aumenta a responsabilidade de quem faz a obra, né? Aham. No caso vocês aí, né? Exato. Porque ele está colocando o dinheiro e você tem que ser bastante sério, ético, responsável. Mais uma razão para você construir muito bem. Mas a gente não trabalha assim, não. Mas muita gente trabalha assim. Muita gente trabalha assim e se dá muito bem, né? Você tem exemplos de boas empresas, o caso da Tecna, do João Carlos, é desse jeito. Ele trabalha com investidores. E tem outras também. Poucas empresas hoje, principalmente essas obras maiores, muito difícil você trabalhar
incorporar sozinho. Muito difícil, é milionário o investimento, é muito O caro. volume é muito grande, né? Muito. E Então, aí, mais até gente. assim, aumenta a responsabilidade, mas acaba, de certa forma, diminuindo um pouco o risco de cada um, né? Porque se você pega um investimento milionário e aí reparte em várias fatias, cada um tá assumindo um risco menor, né? Isso Nesse mesmo, sentido, isso né? mesmo. E aí, uma outra questão também, que eu acho interessante, até pela sua vivência aí como presidente do Sinduscom e hoje também na cooperativa, né? Na Coopercom. Não, mas atuou, né, na Coopercom. Uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho interessante, né? No caso, por exemplo, do papel da cooperativa, hoje você acha que ela tem um peso grande em relação ao mecanismo que ela atua frente às empresas de Brasília? O que você acha do Não, papel cooperativa de compra são as empresas se juntam para fazer uma compra coletiva, né? Então, a minha empresa junta com a sua, com a dele, e aí eu ia comprar 10 sacos de cimento, vamos comprar 30. Quanto Né? maior a compra, melhor o Melhor preço. o preço, né? Aham. Essa é a questão. Então, Certo. assim, em Brasília ainda tem um potencial muito grande para crescer. Agora, em outras regiões, como alguns estados do Norte e Nordeste, que são cooperativas com a mesma idade da nossa, eles estão num estágio muito grande, fazendo compras, eles estão mensalmente, as compras são milionárias, Entendi. muitas. Então, tem lugares que está bem mais avançado do que Brasília em termos de valor que eles compram, quantidade de empresas, isso é muito bom, né? Aham. Porque acaba que uma empresa que compra 10 sacos de cimento, ela é tratada pelo fornecedor da mesma forma que uma empresa que compra 1000 sacos de cimento, né? Entendi. E você não teria, sozinho, você não teria nunca essa Isso. condição. Isso É é verdade. até, é que eu falo, as construtoras utilizam pouco o que podiam utilizar Entendi. dessa importante movimento. E no caso da cooperativa, Dionísio, ela é voltada para qualquer empresa que atue no ramo de Empresa construção de construção, civil? ela é empresa de construção. Certo, mas eu digo no seguinte, a maior parte das empresas eu imagino que sejam as grandes construtoras, né? As construtoras de Não, prédio, para mas acessar construtora qualquer menor empresa. pode acessar também. Pode. Paga Isso uma... é bom, né? A cooperativa o ideal, é bom mesmo para a empresa pequena. Serve para todo mundo, para grande, para todo Então mundo. as pequenas construtoras aí que fazem casas, condomínios e tudo mais, podem se vincular e se beneficiar dessa... O Alisson tem os dados, tu pode te passar o contato, a gente pode. Mas, claro, qualquer empresa Pô, pode. muito Bacana, bom, muito isso é bacana. interessante. Não precisa nem ser associado ao Sinduscom, que pese que é bom que seja, né? Aham. Melhora isso. E o papel do Sinduscom? A É importância muito do importante. O Sinduscom? Sinduscom é outra entidade que congrega, não faz esse trabalho, a cooperativa é mais ligada ao Sinduscom, mas foi até uma criação do Sinduscom, né? Aham, Mas pela lei do cooperativismo elas não podem estar juntas. certo. Mas o Sinduscom é muito importante para representar o setor da construção civil. Você está da mesma forma das cooperativas, você através de uma entidade, você tem voz e fala que você não teria individualmente, de forma nenhuma. Né? Então, você pode participar das reuniões de diretoria e tudo mais. Muito Então, bacana. assim, Bacana. abre um campo para o empresário muito grande, né? Sem contar o network que você faz, né? A rede de relacionamento que você cria. Que é muito importante, né? Dionísio, Hoje um o network Claro. abre muitas A rede de portas, né? relacionamento é muito importante. E assim, Dionísio, para a gente encerrar, para não ficar muito longo, eu queria saber como que você equilibra todas essas responsabilidades que Como você equilibrava, né? Hoje está mais tranquilo, está né? focado mais em quê hoje? Não, hoje tem o trabalho da empresa, né? Tem o trabalho da empresa e eu também sou presidente de uma comissão de materiais e tecnologia da CEBIC. Eu sou síndico lá do condomínio, o condomínio do Clube de Engenharia é uma fonte de renda muito importante para o Sinduscom e combinei com o atual presidente que eu ia ajudar ele lá, que é uma fonte de dor de cabeça demais também, mas não podemos nunca desprezar. Mas hoje é mais fácil, mas sempre deu jeito, sempre deu jeito de fazer, mesmo na às época. vezes não está envolvido em tantos projetos ainda
consegue fazer Exato. tudo e O vários network projetos. dele também é É, muito é. grande, tem muita influência. Mas antes até de encerrar, tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o Dionísio. Em relação ao nosso ramo da construção, a gente comentou que da época que ele se formou, perdão, a engenharia ela evoluiu, os métodos construtivos eles evoluíram, só que as pessoas ainda estão muito acostumadas, né, com os métodos convencionais, métodos construtivos convencionais. Eu gostaria de saber, Dionísio, a sua opinião a respeito dos novos métodos construtivos que vêm surgindo. Casas modulares, paredes de EPS, casas que não utilizam tijolo. O que você acha? É promissor, não é promissor? Qual que é a Não, sua eu acho que a opinião em inovação é um relação... movimento muito importante, deve ser levado em conta, até porque os projetos inovadores, ao diferente dos tradicionais, eles têm mais rigor técnico, eles têm. Porque para você botar em prática um projeto inovador, você precisa passar por ensaios, você precisa da aprovação, né? Exato. Então, assim, e você tem que acompanhar o teu processo construtivo. Então, ele é muito mais rigoroso nesse aspecto. Então, é muito bem-vindo e precisa, né? Você precisa de novos sistemas. Você nunca vai acabar com o sistema tradicional por uma série de razões, mas esses sistemas que você citou e outros mais são super necessários, porque você tem questões específicas, você tem situações específicas, você não pode atender um projeto que nem esse, Minha Casa Minha Vida, construindo de forma tradicional. Não existe essa Conseguiria possibilidade. atender, né, a demanda. Você não daria conta da demanda e você não lucraria com aquilo. Então, desde que respeitada o que está combinado no que tange ao DATEC, né, que é o documento que o sistema inovador precisa ter, ou então a normatização, quando ele está normalizado, desde que seguir a risco, e esses processos novos, eles são mais fáceis, eles são mais amigáveis nessa questão, tá entendendo? Porque quem utiliza tem que ser treinado e tal, tudo aí, então isso é muito bom. Tanto que hoje para Brasília eu até enxergo que isso é uma dificuldade por conta da falta de mão de obra, né? E uma outra coisa que eu enxergo é o preconceito das pessoas em relação à inovação. Algo novo, né? Exatamente. Sempre assusta mesmo, né, Léo? Então eu acho que é questão de tempo mesmo, e o principal fator, como o Dionísio comentou, que eu acho que é importantíssimo, é essa preocupação técnica, né? Então quando a gente vai passar essa informação para o cliente, o que a gente pode passar de informação para dar mais credibilidade é essa questão, né? É a questão técnica. Porque a pessoa ela é tão acostumada, por exemplo, a construir com alvenaria, com concreto, que muitas vezes o cara que está construindo com alvenaria está fazendo a parede desaprumada, está fazendo ela torta, mas ela já está tão acostumada que fala, não, a parede é segura, tá ok. E aí quando você vem com a tecnologia nova, a pessoa assusta, fica assim, será que isso presta? Mas eu sou super a favor da tecnologia. Eu também. Eu acho que a inovação vem para ajudar, muitas das vezes. Exatamente. Mas igual o Dionísio falou, tem algumas coisas tradicionais que nunca vai sair, nunca vai mudar. Mas, e assim, pensar para cada situação, né? Como ele também comentou. Então, você vai fazer um empreendimento que você precisa de velocidade, mas precisa de qualidade também. Então, se você conseguir introduzir naquele empreendimento, né, uma construção modular que seja mais rápida, que seja limpa, que suje menos, que polua menos, mas que tenha o resultado, porque não adianta também só ter velocidade, né? Tem que ter então, tendo essa preocupação, exatamente. Né? Quando fala de conhecimento aqui, os dois formados aqui na UNB, né? O Léo também foi formado da UNB. Que bom. E aí... isso importa muito, né? Exatamente. Você ter o conhecimento, fazer todo o estudo e saber apresentar a novidade também, porque muitas vezes a pessoa não consegue pegar o entendimento do que é aquela inovação ali, né? Eu vejo isso muito. É questão de tempo, aconteceu isso com a laje mesmo. Antigamente a laje era feita com as treliças, que ainda se utiliza hoje, e a lajota, né? A lajota era a forma que fazia, né, o recebimento do concreto. Então, depois que secava, aquela lajota ela não tinha função estrutural nenhuma, só que ela era muito pesada. Então, isso, de certa forma, aumentava o custo do projeto, né, Dionísio? E aí, quando veio o EPS, né, as folhas de isopor,
vou falar, minha casa vai cair, eu vou construir uma laje com isopor. Não, você mas... falar de isopor e o povo vai dar susto, mas né? o isopor ele é só uma forma para adensar o concreto até que ele atinja o ponto de cura dele e depois disso aquele isopor ele é desnecessário. Então deixa a obra mais leve, é mais rápido, uma montagem modular também mais fácil e aí demorou um tempo, mas eu acredito que é isso. O tempo, as pessoas vão se acostumando e vão vendo que realmente o produto, funciona. né? Exatamente. Então, pessoal, acho que é isso, né? Não tomar muito tempo do Dionísio aqui. Quero agradecer sua participação. Foi muito bom pra gente, estamos muito honrados de ter feito essa entrevista. E deixar pro Léo também dar suas últimas palavras aí, Léo. Não, também agradeço imensamente uma pessoa tão gabaritada assim, né, com tanto tempo de experiência, seja como presidente, diretor, como diretor de empresas, né, então para a gente agrega demais ao nosso canal, à nossa vida, e eu gostaria também que o Dionísio desse as últimas palavras dele. Não, a gente que agradece aí, parabenizo vocês dois, parabenizo o Alisson por estar envolvido nessa questão do podcast ligado à construção civil, especificamente para Brasília, né? Hoje essa coisa que a mídia social deu essa praticidade, né? Antigamente, como é que você tivesse que fazer um negócio desse, tanto que era caro, tanto que era necessário, e hoje vocês com um pouquinho material consegue organizar um trabalho que eu sei que quando colocado na rede fica com extrema qualidade. Então, parabenizar vocês, desejar sucesso no empreendimento nessa área de construção, que não é uma área simples, é uma área difícil, por tudo isso aqui que a gente elencou e outras coisas que vocês estão percebendo, né? E o recado para vocês e para quem eventualmente estiver escutando, tudo que fizer, fazer com qualidade, fazer bem feito, fazer pensando em quem você está servindo, né? A questão de lucro, a questão do resultado financeiro é fundamental, senão você não é empresário, você não é empreendedor. Mas o que eu vejo é que todo mundo que vai só pensando nisso acaba se lascando ali na frente, né? Isso eu vejo tanto no nosso setor quanto no comércio, essa experiência que eu estou tendo lá com o shopping. Então, o normal é que quem fizer bem e bem feito vai ter sucesso. Pode ser que não seja amanhã e pode ser que não fique milionário, mas vai ter sucesso, vai conseguir empreender, ter a quantidade de dinheiro para também usufruir das coisas boas que a vida oferece e para qual é necessário pagar. Maravilha. Obrigado, viu? Muito Nós obrigado. que agradecemos. Esse foi Dionísio Clasvidiano, nosso convidado do 10º episódio do Podzoli. E é isso, pessoal. Grande abraço. Parabéns. Podzoli, é? Podzoli, é porque a empresa chama Casoli. O podcast você. da Casoli virou Podzoli.